Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história de Ló. A história de Ló está registrada no livro de Gênesis. Ele é conhecido sobretudo por ter sido sobrinho de Abraão e também pelo episódio envolvendo a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo explicando a destruição dessas duas cidades. A história de Ló é cercada de curiosidades e mistérios. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda segunda, quarta e sexta nós trazemos ensinamentos e mensagens para edificar a sua vida. E sem mais delongas, vamos para a história. Ló foi filho de Harã, irmão mais novo de Abraão, e, portanto, ele era sobrinho do patriarca Abraão. O seu nome vem do hebraico Iot, e o significado é incerto, mas muitos intérpretes consideram que possa ser coberta. Ló partiu de Ur dos Caldeus juntamente com Terá, Abraão e Sara, rumo à terra de Harã, na Mesopotâmia. Depois Ló seguiu com Abraão e Sara e Harã para Canaã. Ló também desceu ao Egito com Abraão no tempo em que houve fome na terra, e depois voltou juntamente com ele para Canaã. Em um determinado momento, os rebanhos de Ló e Abraão aumentaram tanto de modo que foi preciso que eles se separassem para que não houvesse briga e confusão entre os seus pastores. Então Abraão e Ló se separaram, tendo Abraão generosamente deixado Ló escolher primeiro a terra que desejaria ocupar. Ló então escolheu as planícies verdes do Jordão, em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma, e foi lá em Sodoma onde tudo aconteceu. Após se separar de Abraão, Ló partiu em direção a essa cidade. Já estando em Sodoma, Ló constatou que o povo da cidade era extremamente iníquo. Ló ficava profundamente afligido todos os dias por conta da maldade explícita presente naquela cidade. Enquanto ainda estava em Sodoma, houve uma batalha em que um grupo de reis da Mesopotâmia derrotou os reis de Sodoma e de Gomorra. Na ocasião, todos os bens de Sodoma e de Gomorra foram tomados, inclusive os de Ló, que também foi levado preso por aqueles reis. Quando Abraão foi avisado do que havia ocorrido, preparou uma tropa de homens que, em uma batalha noturna, conseguiu derrotar o exército inimigo. Dessa forma, Ló, sua casa e seus bens foram recuperados. É neste episódio que Abraão se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque que foi uma espécie de sumo sacerdote da época. E como que se deu a destruição das cidades de Sodoma e de Gomorra? Quando Deus resolveu destruir as cidades de Sodoma e de Gomorra, Ló e sua família foram resgatados por dois anjos enviados pelo Senhor. Esse livramento está diretamente ligado ao fato de Deus ter se lembrado de Abraão. O modo com que os homens de Sodoma receberam os anjos do Senhor mostra a depravação que trouxe o juízo divino sobre aquela cidade. Também vale ressaltar a tentativa de Ló de pacificar a situação, oferecendo as suas próprias filhas àqueles homens. Mas tal atitude demonstrou a fraqueza de Ló e os efeitos nocivos daquela cidade sobre ele. Como os homens de Sodoma não recuaram, querendo tomar para si os anjos que estavam na casa de Ló, estes foram feridos de cegueira, e Ló recebeu a ordem para tirar toda a sua família da cidade, que seria destruída. Eles também foram advertidos a não olharem para trás ao fugir. Porém, a mulher de Ló desobedeceu essa ordem e foi transformada em uma estátua de sal. Isso está em Gênesis, no capítulo 19, versículo 26. No Novo Testamento, em Lucas, capítulo 17, versículo 28 ao 32. Após sair de Sodoma, Ló e as suas duas filhas habitaram em uma caverna, numa região montanhosa. Ali, Ló foi embriagado por suas filhas,
que conseguiram engravidar dele, e seus filhos, Moabe e Amon, se tornaram os ancestrais dos Moabitas e dos Amonitas. Inclusive, os Moabitas e os Amonitas se tornaram inimigos do povo de Israel posteriormente. Além das referências do livro do Gênesis, Ló ele é muito pouco citado na Bíblia. No Antigo Testamento, o seu nome aparece apenas em duas menções aos seus descendentes, na expressão filhos de Ló, que é em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9 e 19, e em Salmos, capítulo 83 e versículo 8. Já no Novo Testamento, Ló é mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, em uma passagem com ênfase escatológica, onde o Senhor relembra a destruição de Sodoma e Gomorra e o livramento de Ló. Isso está em Lucas, no capítulo 17, do versículo 28 ao 32. O apóstolo Pedro também citou Ló em sua segunda epístola, em mais uma menção ao episódio da destruição de Sodoma e de Gomorra. Em suma, Ló, sobrinho de Abraão, se tornou pai dos Amonitas e também dos Moabitas, que se tornaram inimigos do povo de Deus logo em seguida. Ló também é conhecido por ter sido salvo por Deus da destruição de Sodoma e de Gomorra. Em suma, Ló foi um personagem marcante na história do povo de Israel, uma vez que se tornou pai de duas nações inimigas de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Ló e sua família também prefiguram o arrebatamento da igreja, uma vez que o nosso Senhor Jesus livrará a sua igreja arrebatando antes da grande destruição, assim como foi com Ló antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. Esse foi o resumo da história de Ló. Mas e você? O que você achou dessa história? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e ajude a divulgar a palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.